Bom dia para mais uma live aqui da Yorin Garden de jardinagem sustentável. Hoje o tema é maravilhoso, é essencial. A gente vai falar sobre os 4 pilares para a gente ter um jardim sustentável com o queridíssimo Gabriel Ked. Gente, quem perder essa live hoje, vocês por favor vão assistir e vão encaminhar por aviãozinho, vão marcar os amigos que não assistirem essa live, porque realmente sabe que eu fiz o curso do Gabriel Ked completo. Eu acho que esse módulo, que é um módulo completo de muitas horas, na verdade, é maravilhoso. Eu vou tentar ver se o Gabriel consegue compilar os principais conceitos aqui pra gente, que é realmente maravilhoso. Bom, eu vou adiantando aqui que a Yorin tá com uma série de lives que eu tô coordenando. Na verdade, eu tô como entrevistadora e com pessoas incríveis, maravilhosas do mundo verde, cada um com um tema. Se você perdeu alguma live, todas estão aqui no Insta da Yorin Garden, gravadas. Então você tem condições de assistir todas. Ó, o Gabriel já tá entrando aqui. Só colocar o Gabriel entrando. Então, dá tempo de assistir tudo. Um tema mais interessante que o outro. A gente já falou com pessoas maravilhosas. Bom dia, Gabriel! Bom dia, Gabi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Ah, esse friozinho que chegou agora, né, para dar uma aliviada naquele calorão de 32 graus aqui em São Paulo. Posso falar? Acabei de sair de casa. Você percebeu que eu tô com um filtro hoje? Porque eu tô com uma cara tão detonada. Desde ontem eu tava experimentando um filtro. Eu tô brilhando hoje, hein? Tô Ah! shine. Vou colocar um filtrinho aqui também. Juro! Eu falei, eu vou falar com o Gabriel, que tem os olhos todos bonitos, tá todo. Eu falei, gente, eu vou estar mais shiny, porque eu tava com uma cara muito detonada essa semana, meu. Trabalhando muito! Você Ai, tá nossa, trabalhando também? bastante. Eu tinha tirado férias, né? Então eu voltei agora e o pessoal falando, e aí, já tá na correria? Eu falei, tô, mas é aquela correria suave ainda. Dá para levar uma boa, Ainda tá dando pra bater um papinho, né? né? E aí, bom, primeira coisa, mais que bom dia, bem-vindo de novo, porque quem perdeu, a gente fez uma live sobre solos, né, Gabriel? Maravilhosa. Amei aquela live que a gente fez juntos, foi super gostoso. Então, quem perdeu, tá gravada, tá aqui no perfil da Yorin. Muito, muito legal aquela live, assim, uma coisa bem de uns conceitos super interessantes para quando a gente vai começar o plantio de um jardim, que eu acho que é super importante. E Sim. hoje a gente vai falar, eu acho que é um dos módulos que eu mais gosto do teu curso, sobre os 4 pilares de um jardim sustentável. E é muita coisa para falar. Tipo, É, quase boa sorte para a gente, porque não nesse é? mês a gente tem muita coisa para falar, para conversar. E num dia especial, né? Que hoje é início da primavera, né? Sim, sim, sim. Olha, Gabi, para mim é uma alegria enorme estar aqui de novo. Muito obrigado para a gente ter esse momento, para a gente poder bater esse papo. É um super prazer, ainda mais dividir tela com você, que é uma super profissional. E realmente, esse tema dos 4 pilares, ele é um tema, você tinha comentado um pouco do curso, ele é um tema norteador do curso que tem mais de 70 horas de aula, né? Então, Sim. é muita coisa para falar mesmo, porque são os 4 pilares, mas dentro dos 4 pilares eles vão se desdobrando em vários outros aspectos que são importantes para o cultivo das plantas. Antes a gente comentou na live anterior, quem perdeu, está chegando agora, não assistiu a outra live, busca aqui no perfil da Yorin Garden, porque são temas importantes. Ontem, inclusive, eu estava conversando com uma colega paisagista que também é ex-aluna do curso, e a gente estava falando, como é importante, né, fazer um bom preparo do solo. Eu comentei, o solo é a base do jardim, não só a base realmente, porque você vai colocar as coisas no solo, mas um solo bem preparado vai garantir o desenvolvimento das plantas para um ótimo desenvolvimento, né, ao longo da vida da planta, e o jardim vai ficar saudável. Então, toda a atenção que a gente puder dar no solo é a mesma coisa que a gente pensar numa receita bem preparada. Não adianta nada você querer ter um bolo bonito, você erra na quantidade de farinha, não bate o bolo direito,
tira o bolo antes dele ficar assado totalmente no forno, ele sola e você cobre ele com uma cobertura bonita. Não vai ser um bom bolo, né? Ao passo que se você cuida direitinho da base do bolo, que é a massa, depois, mesmo se a cobertura não tiver muito legal, vai ser um ótimo bolo mesmo assim, né? Então, o solo, ele é essencial de ser preparado com qualidade. E aí a gente vai falar desses 4 pilares. A gente vai só revisitar um pouco esse aspecto do solo, que já foi bem falado na live passada, quando a gente for falar do domínio, né, do pilar da nutrição. Mas antes de começar, você tem algum outro comentário para fazer? Olha, eu fiz uma enquete que eu queria dividir com você, que eu achei... Eu sempre faço a enquete antes da gente fazer a nossa live, que eu acho que, assim... eu gosto de sentir um pouco o público para a gente saber o que passa na cabeça das pessoas. A hora que estão trazendo um pouco do verde para dentro de casa, até para saber se as pessoas... Então, a hora que elas estão trazendo verde para dentro de casa, elas já têm em mente algum dos pilares. Porque eu vou induzindo nas perguntas para ver se a gente consegue extrair das pessoas. Porque, cara, muitas vezes, né? Como a gente gosta de planta, eu sei que quem segue a gente, está ouvindo a gente, normalmente são apaixonados. A gente não é compulsível por sapato, não é compulsível por roupa, a gente é compulsível por planta. Então, eu queria dividir com você, que está tão engraçado, eu juro para você que assim, ó, quer ver, ó, eu pus assim, ó, na hora de comprar uma planta, como você escolhe? Aí são duas perguntas. Planta da moda ou mais barata? 77% a mais barata, tá? Porque eu tô falando porque só para a gente depois... E 20% da moda. Depois, a que dá menos trabalho ou a que dá flor? 60% a que dá menos trabalho. Comestível ou de folhagem exuberante? Para você ver como também é moda, tá? 95% de folhagem exuberante. Então, a gente vai indo um pouco para quem tá. Pesquiso o meu meio ambiente ou levo de qualquer jeito? Eu fiquei muito feliz com a resposta, porque 76% pesquisa o meu meio ambiente. Isso, para a gente, já é um ótimo indicador, né? Deixa eu ver quem mais aqui que eu tenho. Você sabe quais os cuidados básicos para ter plantas saudáveis? 60% tem dúvidas. Não tem exatamente certeza do que fazer, tá? Para ter planta saudável. Antes de cultivar uma planta, você costuma pesquisar sobre o que ela gosta? Eventualmente sobre o seu habitat, de como ela vivia antes? 70% com certeza, 30% raramente. Você tem dificuldade para identificar a causa dos problemas da sua planta? 90% sim. Você usa algum checklist para descobrir os problemas das plantas? 80% nem sabe que existia algum checklist para a gente tentar imaginar que tem algumas coisas para a gente pensar. E após a identificação dos problemas, você sabe o que fazer, 70% não sabe nem por onde começar. Tá? Então, eu fiz um pouco a pesquisa, porque eu acho que aí a gente tem um bom bate-papo, mas para a gente ter ideia que as pessoas assim levam as plantas para casa, mas na verdade tem muita gente que tem algumas coisas que estão... para a gente entender um pouco o público quando leva uma planta para casa, né? Então, com você, começa, Gabriel. Maravilha. Então vamos lá, eu tô com o meu cafezinho aqui para me esquentar e a gente vai batendo esse papo. Atenção, eu recomendo que essa live seja assistida com um papel e uma caneta do lado, porque eu vou falar de muitas coisas que vocês vão usar no dia a dia de vocês para poder entender melhor o jardim. Não só as pessoas que são amadoras, que estão começando a cultivar as plantas ou que cultivam há muito tempo, mas nunca aprofundaram muito conhecimento nisso, conhecimento técnico mesmo, e também os profissionais que estão assistindo a gente, porque isso é bem legal, porque entra na questão do diagnóstico, né? Eu dividi tanto a perenidade, a sustentabilidade do jardim, mas principalmente a planta feliz, a planta saudável, nesses 4 pilares, né? Quais são os 4 pilares da planta saudável? Água, luz, nutrientes e manejo. Mas por que eu pensei em dividir nesses 4 pilares, né? Por 2 razões. Uma, porque é a minha visão sequencial quando faço minhas consultorias, quando atendo os meus clientes, os jardins dos meus clientes.
e eu preciso ler o jardim, ler a vegetação para ver qual problema está acontecendo ali ou o que poderia melhorar. Então, eu já vejo a planta dentro desses 4 pilares: água, luz, nutrientes e manejo. E também isso casou com a necessidade de explicar melhor para as pessoas, principalmente para os meus alunos, sobre quais são as necessidades das plantas. Porque não adianta só a planta precisa de água, precisa de sol e precisa de adubação. Mas não é só isso, são várias outras coisinhas que estão dentro desses pilares. Então, em termos do pilar nutrição, eu vou começar por ele, por conta da marca Iorim, por conta dos adubos, a gente já explorou um pouco isso na live anterior. O pilar da nutrição é importante porque as plantas precisam de nutrientes para crescer. Nenhuma planta cresce sem nutriente. Às vezes, a terra do vaso, a terra do canteiro, não tem a quantidade suficiente de nutrientes que a planta precisa para crescer bem. Não significa que quando a gente põe um adubo, o adubo é milagroso. Não. Significa que a planta vai crescer mais via adubação, porque ela já não tinha tanto alimento assim naquele solo ou no substrato. Porque é comum as pessoas acharem que qual que é o melhor adubo para minha planta florescer? O melhor adubo é aquele que vai deixar o metabolismo da sua planta funcionando de forma adequada. E aí, claro, que a gente vai escolher o adubo com base na tecnologia empregada, com base no tipo de nutriente que tem dentro, que aí vem todos os benefícios dos adubos da Iorim, que tem aquela insolubilidade programada, assim, né, para que o nutriente não seja perdido, então ele dura mais tempo no solo. Tem a questão se o adubo ele pode ser empregado em um cultivo orgânico ou não, que são todos aqueles benefícios associados aos adubos da Iorim. Então, quando a gente vai buscar um adubo, a gente não vai buscar pelo milagre que esse adubo é capaz de operar na planta, porque ele não vai operar milagre. A gente vai buscar os benefícios associados dos adubos que vão dar vantagens de cultivo para a gente. Então, a gente vai pensar a nutrição da planta nesses benefícios secundários, né, dos adubos. E a Iorim tem seus produtos que têm vários benefícios associados para o cultivo das plantas. Então, a gente passa pelo domínio da nutrição, pensando Gabriel, que... posso dar um passo atrás? Claro. Quando o Gabriel fala nos 4 pilares, eu acho uma coisa importante quando ele está falando, porque quando a gente pensa na água, luz, nutrientes e manejo, eu acho um aspecto super importante do que o Gabriel está falando, porque eles são os 4 pilares, principalmente para você começar a entender, porque, lógico, como é muito extenso o módulo, quando o Gabriel vai explicar isso, mas para a gente que fez o curso e a gente vai começar a compreender como a gente não só pensa o jardim, mas como a gente pensa, inclusive, no jardim que já existe. Isso. Muito no que o Gabriel está falando de diagnóstico, e ele está falando agora de nutrientes. Quando a gente vai entender esses 4 pilares, você já olha para o jardim, você já olha para as plantas, entendendo desde o início que você vai precisar pensar nos 4 pilares, e num jardim existente você bater o olho e dizer aonde está manco. Se um desses 4, porque por isso quando ele chama de 4 pilares, eu estou falando para voltar um passo atrás, porque são os pilares mesmo. Se a gente tem uma casinha que está num pilar que um desses está manco, tem alguma coisa errada. E quando como o nome da nossa live é os 4 pilares para um jardim sustentável, se eu tenho um pilar que não está funcionando bem, gente, nosso jardim não está legal. E quando eu volto nas minhas perguntas aqui que eu fiz, no geral, depois, muita gente me escreveu no inbox, Gabriel, assim, então eu voltei só um pouquinho para a gente falar assim, parece simples o que o Gabriel está falando, mas é muito interessante, gente. Esses são os 4 pilares e é muito simples. É água, luz, nutrientes e manejo. Alguma coisa disso está errada, a planta desanda. E simplesmente você tem que entender que um deles não está indo bem. Nutrientes é fundamental. E é o que o Gabriel está falando. Às vezes você não dá o nutriente correto para a planta começa a ficar fraca e ela começa a ter praga. E o problema não é a praga, o problema é o pilar. A gente está falando do pilar nutriente. Então, eu só voltei um pouco atrás, porque como o Gabriel explica muito bem explicado, com muitas horas no nosso módulo, e eu acho, parece uma coisa muito simples quando a gente fala dos 4 pilares, mas não é.
Se eu tenho uma edificação em cima desses 4 pilares, que é o nosso jardim, são as nossas plantas, e um dele tá manco, não tem o pilar, o jardim não vai legal. O jardim não tá bom. E às vezes a gente começa a colocar defensivo. É isso que, às vezes você começa a pensar, troca a planta, não tá legal, eu não tenho dedo verde, a coisa não vai bem. E não é isso, é um dos pilares que não tá certo. Então, desculpa, eu fiz uma parte enorme, mas é só... Não, mas maravilhoso, maravilhoso. Não. Você definiu super bem. A explicação é simples, mas a visão por trás do que tem essa simplicidade tem uma lista de detalhes. E, gente, também não precisam ficar muito no desespero do tipo, ai meu Deus, o que é exatamente que está acontecendo ali? Claro que a gente precisa ir regulando a vela desse barco, ajustando para chegar cada vez mais perto do que de fato está acontecendo com a planta. Mas, às vezes, o problema está em mais de um pilar. Às vezes, o problema está de uma forma que a gente não consegue entender, ou então a gente não consegue resolver por limitações, tanto de disponibilidade de recursos, enfim. Então, a gente vai trabalhar o nosso entendimento e as nossas ações dentro dos 4 pilares, mas a gente precisa entender que, às vezes, as coisas não são tão fáceis de diagnosticar assim. Gabriel, tem coisa que você não consegue diagnosticar? Tem um monte. Então, gente, a natureza ainda assim é uma força que tem seus mistérios, a ciência ainda não conseguiu entender tudo. O jardim tem suas limitações na questão das pesquisas, porque não se faz tanta pesquisa científica com plantas ornamentais quando em comparação com a parte da agricultura. E isso traz para a gente algumas limitações de interpretação também, né? Mas, Gabi, você colocou de forma brilhante, é isso mesmo. Então, essa coisa dos 4 pilares, eles formam as colunas de uma casa, por exemplo, ou os 4 pés de uma cadeira. Você senta numa cadeira que não está equilibrada, você não vai ficar bem ali, né? Então, a plantinha é isso. E a questão do nutriente é também uma coisa gradual. Quando o nutriente começa a faltar no solo, não é assim, acabou, imediatamente a planta vai mostrar um sintoma típico de deficiência nutricional. Não. A deficiência nutricional ela vai aparecer principalmente quando a planta já está num estado severo de deficiência. Primeiro a planta começa a desenvolver menos, já não floresce mais tanto, uma folha começa a amarelar, e aí fica naquela coisa que você comentou. Qual pilar será que está acontecendo? E aí você tem que começar a se fazer perguntas. Por isso que eu falo que os 4 pilares também são norteadores de diagnóstico. Você tem que começar a se fazer pergunta. Qual foi a última vez que eu fiz adubação? Qual adubo que eu coloquei? Foi um adubo com nutrientes específicos? Ou foi um adubo completo? Será que eu plantei certo? Depois a gente vai entrar no pilar do manejo. Será que tem luz o suficiente? Será que eu estou colocando água na frequência que a planta precisa? Então, a gente vai ter que fazer essas perguntas. E aí a gente vai direcionando o nosso entendimento. Então, gente, esse é um exercício de diagnóstico. Não só para entender o jardim que está bem, mas principalmente entender a planta que não está, o jardim que não está indo legal. E eu costumo dizer que não tem só os 4 pilares, principalmente. Tem também as questões ambientais que são secundárias, mas não são menos importantes, mas é que elas costumam impactar com menos frequência o jardim. Como, por exemplo, umidade ambiente. Tem plantas que são muito exigentes com umidade ambiente, tem outras que já são super tolerantes. A maioria das plantas de um jardim, que eu chamo de rústico, que é aquele jardim com moreia, lavanda, grama, com ipê, são plantas que não são tão afetadas assim pela umidade do ar. Mas se a gente for começar a pensar nos jardins que tem aquela essência tropical com folha larga, como os filodendros, como os seus, né? As maranjas. Da minha casa. Sofreu, Gabriel, que você não tem noção. O frio deu uma detonada nas plantas, né? Tem muita gente, tem muito cliente, colega paisagista que está sofrendo com os jardins no frio. Aquela geada que deu. Então essas plantas têm a folha mais larga, elas são mais exigentes em relação à umidade relativa do ar, à exposição a ventos. Então vento é um detalhe super importante. Nossa, por que eu coloquei a planta aqui? Ela está com um sistema de irrigação com a água super bem regulada, tá com a luminosidade certinha, tá com a adubação em dia, preparei a terra assim,
maravilha para a planta crescer, por que ela não está indo para frente? Às vezes tem uma exposição a ventos. Já peguei mais de alguns jardins, então você vê, não é raridade, não é tão frequente também, mas existe. Já peguei ali alguns jardins que a planta estava maravilhosa, mas estava colocada num corredor de vento, que é difícil a gente prever. Às vezes é aquele corredor lateral da casa que tem aquele vento dominante, às vezes é um jardim que está numa parte muito alta do terreno e tem aquele vento constante. Isso tudo afeta o desenvolvimento das plantas, tá? Então não são só os 4 pilares, tem esses fatores ambientais secundários. Temperatura de folha, isso também é importante, é uma informação que a gente não tem muito no universo das plantas ornamentais, isso tem bastante, principalmente nas principais culturas agrícolas aqui no Brasil, como soja, cana, café, milho, mas nas hortaliças também. Então, alface, tomate, couve, que é a temperatura de folha, é a temperatura ótima para a planta se desenvolver. Nós, humanos, nós temos uma temperatura ótima para a gente ser feliz, ser saudável, que é 36,5, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, dependendo do metabolismo da pessoa. Cada espécie de planta também vai ter, só que a planta não tem sua regulação interna de temperatura como a gente, então ela depende da temperatura do ambiente. Por que que a maioria das plantas crescem melhor na primavera e no verão? Porque a temperatura de folha fica um pouco mais elevada e o metabolismo da planta funciona mais rapidamente. Então, por exemplo, eu sempre uso esses dois contrastes porque é difícil ter essa informação em pesquisa científica e então eu guardei esses dois exemplos para sempre ficar na ponta da língua. A temperatura de folha ideal do tomate, do tomateiro, é entre 25 a 30 graus. A temperatura ideal de folha de um cacto palma, por exemplo, que tem muita produção de palma no Nordeste, é de 52 graus na folha. Então, para vocês entenderem que existe diferença. E por que será que o amor perfeito que eu planto no meu jardim não está indo para frente nesse sol que eu tenho disponível? Porque o sol da Bahia vai ser diferente do sol da Serra de Santa Catarina, por exemplo, por conta da temperatura ambiente também, que vai influenciar nessa acúmulo de temperatura. Então, tá aí um detalhe importante, tá, gente? Gabriel, é muito difícil a gente achar alguém que fala sobre isso mesmo, né? É raríssimo, né? Uma vez ou outra em às vezes em livro mesmo, quando você procura alguma descrição, às vezes você encontra, né? Sim. Eu vou fazer uma indicação de livro. Até porque não vai bem, né? Até porque não vai bem. Você percebe no cróton, você percebe que o cróton, abaixo de tanta temperatura, as folhas não suportam. Algumas, mas faz uma menção quando a planta não suporta queda de temperatura. Algumas coisas você... Mas é difícil, né? Às vezes você aprende na marra algumas delas, né? Na marra, E também, às vezes, é um argumento para explicar para o cliente. Por que você acabou de fazer a implantação de um... que eu acompanhei alguns jardins assim recentemente. Por que você acabou de fazer a implantação de um maciço de helicônia e as helicônias estão horrorosas? Porque a implantação foi feita no começo do inverno. A temperatura baixou muito, a planta sofre, a folha queima. Não foi problema na implantação, não foi problema na qualidade das mudas. É a época do ano. E em relação à planta que está sendo cultivada. Na natureza, como eu já tenho repetido essa expressão, a natureza não tem a expectativa de ter tudo lindo, maravilhoso e perfeito o tempo inteiro, né? A gente que quer isso para o jardim, mas não vai funcionar assim. Na maioria dos casos, né? Nos casos em que funciona assim, é porque tem uma pressão e um recurso investido no jardim, assim, fora de condição para todo mundo, né? Então, vamos entender que a natureza não tem isso. A natureza, tudo bem, deu um frio, ficou feio por enquanto, mas depois vai voltar melhor. Eu estou vendo se eu deixei aqui um livro que eu fico trazendo, eu estou em casa agora, eu fico trazendo... Um monte de gente falando que o difícil é fazer o cliente ouvir. Eu estou rindo, porque assim, várias falam, eu quero ver o cliente entender, o cliente não abre a mente. É difícil. Eu entreguei uma piscina recentemente que tinha um monte de alpínia, mas a implantação do jardim foi em julho. Você pode imaginar como estão as minhas alpínias. Sem umidade do ar, com o frio que a gente pegou e com essa diferença de temperatura agora, tá todas fechadas. Sim. Super fechadas. E eu passo lá e ele fala, e aí, Gabi, quando que vai rolar? Eu fico, Gabi, calma, você tá me enrolando. Eu falo, calma, que já... Deixa o verão chegar. Sim, o jardim é uma coisa viva, né, gente? Não é
obra de finalização de uma casa que você faz lá o revestimento, tá tudo maravilhoso. Se o jardim é implantado no verão, as plantas vão ter um tipo de desenvolvimento. Se o jardim é implantado no outono e inverno, as plantas vão ter um outro tipo de desenvolvimento. E uma coisa que, inclusive, até comentaram comigo em lives passadas, assim, e realmente concordei super com o que a pessoa tinha falado, que não é só porque está fazendo implantação no verão que as plantas vão pegar muito bem. Às vezes, aquele verão de estourar, com temperaturas de 40 graus, a planta sofre, porque se for uma muda transplantada, ela quase não vai ter raiz para absorver água, para compensar essa temperatura e essa transpiração excessiva. Então, ali, gente, fazer implantação do jardim no começo da primavera é quase sempre a melhor alternativa, né? Porque as plantas vão começar a reagir bem, vai ter o tempo de elevação da temperatura, mas nem sempre a gente consegue trabalhar assim, né, Gabi? Às vezes vem a demanda do projeto, implanta e vamos que vamos. Bom, tá, até que eu tô com um monte de jardim agora na primavera, mas não é bem assim, né? Eu já plantei, Gabriel, vários, porque acontece, né? A gente tem um monte de jardim que você implanta em dezembro, porque é mais ou menos que nem casa véspera de Natal, que todo mundo quer deixar a casa bonita, seja para passar as férias, né? Para casa de veraneio, no interior ou na praia, que tem que ficar pronta, ou porque a pessoa quer deixar a casa bonita para as festas de fim de ano. E, nossa, gente, é uma tristeza. Você implanta e tem umas temperaturas super altas em dezembro de vez em quando. E, putz, o jardim sofre demais. Então, a gente tem esses problemas que, né, difícil. Aí a planta queima, e depois você tem que esperar ela queimar toda para depois começar a brotar de novo. Mas vai. Segura que vai. Eu não tô com o livro aqui para mostrar para vocês. Não, que eu fico trazendo o livro do escritório para casa, porque às vezes eu vou ler 11 horas da noite, depois eu levo de volta para o escritório. O livro, que tem algumas informações legais a respeito desses cultivos, é o Produção de Plantas Ornamentais, da Atelene Kampf. Será que eu consigo colocar aqui nos comentários? Produção de plantas ornamentais da Atelene Kampf. Uma pesquisadora maravilhosa. Coloquei aqui nos comentários, gente. E é um livro que tem algumas informações dessa natureza, né? Tem informação de algumas temperaturas de folha, fala sobre substrato, fala sobre... Enfim, é um livro muito legal. Eu adoro essa pesquisadora. A Atelene é incrível. E eu tenho até livros sobre produção de substrato, técnica de viveiro dela, ela é ótima. Quem quiser explorar um pouco mais os trabalhos da Atelene, é uma ótima pesquisadora. Então, temos esses outros fatores secundários que não são necessariamente os pilares, mas eles são super importantes, como a gente colocou vários exemplos aqui, né, Gabi? Então, assim, só finalizando a questão da nutrição, a planta não entra em deficiência nutricional instantaneamente. Se a planta, de repente, ficou super amarelada, aí às vezes pode ser um problema de raiz, às vezes pode ser um problema no plantio, porque a raiz é a maior responsável por levar a água até as folhas. Se num susto, de repente, a planta secou, murchou, o problema vai ser nessa condução de água. Raiz, principalmente, mas também algum problema no caule, né? Mas aí a gente começa a entrar em outros aspectos do diagnóstico. Aí depois a gente vai ter que entender o que é sintoma primário, sintoma secundário, padrão de sintoma, que a gente não vai entrar nessa live, que já começa a ficar uma coisa muito específica. Mas a gente caminha, então, dentro dos 4 pilares, que já é um ótimo exercício do olhar para fazer o diagnóstico e manter um jardim saudável. Então, dito a questão da nutrição, e também que a gente explorou bem na live anterior, a gente pode passar agora para a questão da luminosidade. Tá. O pilar luminosidade. Gente, regime de luminosidade é algo que a gente toma como padrão dos diferentes regimes de luminosidade, mas não é tão na ponta do lápis assim. Porque a planta não veio para esse mundo dentro do padrão que a gente criou. A gente que fez uma escala para poder encaixar as plantas em relação a requerimentos de luminosidade. Então a gente vai dividir a necessidade de luz das plantas entre
sol pleno, meia sombra e sombra, tudo bem? Gabriel, da onde vem isso? Ele que inventou? Não, essa é a referência que eu tomo da Sociedade Real de Horticultura da Inglaterra. Eles têm, inclusive, mais divisões do que essa. Mas eu pego essas três porque pra gente já é meio que padrão aqui no Brasil popular da gente falar desses três. Então a gente tem sol pleno, que é o regime de luminosidade, em que a planta vai receber mais de 6 horas de sol direto por dia. Mais de 6, Gabriel? Não é mais de 4? É mais de 6. Mais de 6. De 6. Tá. Por que eu falo que é uma escala? Que nem toda planta é assim. Porque uma planta de sol pleno, às vezes, ela vai ficar bem até 8 horas de sol por dia. Se você der 12 horas de sol por dia, ela pode ficar um pouco amarelinha, um pouco chateada. Então a gente tem que ver mais ou menos ali, fazer os nossos passeios, visitar viveiro, ir para parque, ver os jardins do bairro, para a gente entender, nossa, quanto tempo será que essa planta está recebendo de sol? Porque assim a gente vai aumentando o nosso repertório de referência visual. Porque é difícil também, né? Por exemplo, deixa eu pensar numa espécie aqui de sol pleno que poderia sofrer um pouco com sol excessivo. Tem gente que fala que íris azul, a falsa íris azul, é de sol pleno. Para mim, essa é uma planta de meia sombra, mas se a gente for cultivar no sol pleno, ela vai ficar bem até 7 horas de sol por dia, no máximo 8. Mais que isso, quase todas as íris azuis que eu vejo com mais de 8 horas de sol, elas ficam mais amarelas, acontece mais folha com a pontinha queimada. Então, sim, tudo é observação, gente. Esse padrão é só para ajudar a encaixar em cantinhos especiais as plantas para a gente entender de forma mais fácil, tá? A Ipomeia rubra, que é uma trepadeira que eu gosto demais também, se ela fica muitas horas no sol também, ela acaba ficando amarelada, ela fica com as folhas feias. Então, é isso que você falou. É uma outra também, que ela é classificada como sol pleno também. A gente tem várias. Se a gente vai lembrando assim, é classificada de sol pleno, mas a gente acaba vendo que acaba tendo a Ipomeia africana também, se ela acaba ficando só 4 horas a 5 horas também, ela fica mais bonita, acaba ficando mais bonita, pegando um certo número de horas de sol por dia, né? São várias. A gente vai agora, na hora que a gente fala, é que nem música, né? Pá, bloqueio, que você não vai lembrando. Mas são várias. A minha íris também, ela pega o sol da manhã só. A minha falsa íris aqui do escritório. Tá linda, maravilhosa. Eu plantei num jardim no interior, no Boa Vista. Putz, tá toda queimada, porque ela pega sol demais, é o que você falou. Então tem essa observação, tem jeito. Sim. Tem algumas coisas que é observação. Sim. Então eu tenho sol pleno que é mais de 6 horas de sol por dia. Tenho meia sombra. Agapanthus, a Marisa aí tá falando. É outro exemplo. O agapanto, dependendo de como ele é conduzido, se a planta já vem rustificada do viveiro, o que é uma planta rustificada? É aquela planta que foi produzida na tela, no viveiro, protegida, mas antes de ser vendida, ela foi treinada a uma exposição maior ao sol. Então ela foi engrossando entre aspas, né? O engrossamento da folha acontece, mas é microscópico. Mas ela foi engrossando a folha para aguentar maior tempo de exposição ao sol. Então, esse é o processo de rustificação, é o preparo da planta ao sol pleno. Isso é muito comum em viveiro de árvores para restauração florestal, né? Então, árvores nativas que são produzidas no telado, naquela tela de proteção, e depois, antes de sair para venda, o viveiro vai treinando as plantas. Deixa a planta 1 horinha mais no sol, depois ele muda a planta de lugar, deixa a planta com 3 horinhas a mais de sol, depois ele muda a planta de lugar, deixa a planta com 4 horinhas a mais de sol, de repente ela está o dia inteiro ali no terreiro do viveiro tomando sol na cabeça e está crescendo super bem. Esse é o processo de rustificação. Não é toda planta que é capaz de passar por isso, só as que são naturalmente entendidas como plantas de sol. A planta de sombra a gente não rustifica, porque ela não tem capacidade biológica para aguentar esse sol todo. Mas, enfim, só para explicar, o agapanto, às vezes, quando ele já vem rustificado do viveiro, ou ele foi produzido no sol, no viveiro, ele aguenta bem no sol pleno. Mas se o agapanto veio de uma produção protegida do viveiro, a primeira reação dele vai ser amarelar no solzão forte, sim. Então a gente tem todos esses aspectos acontecendo, né? Tem a meia sombra, que tem a quantidade de sol de 4
a 6 horas de sol por dia, de 3 a 4, né? 3 a 4 horas de sol direto por dia. E temos o regime de luminosidade sombra. Só que dentro do regime de luminosidade sombra, a gente tem várias outras subdivisões. Então a gente vai abrindo aqui, né, Gabi? Tem muita coisa. Sim, sombra não é breu, né? Sombra não é breu. Tem que lembrar disso. Sombra é aquele banheiro sem janela? Não! Sombra é aquela claridade indireta que ilumina um cômodo, mas sem ter aquele raio de sol forte, direto, incidindo sobre a planta. A planta de sombra, ela pode receber, não todas, né? Mas a gente considera que o regime de luminosidade sombra é de até 3 horas de sol direto por dia, mais o sol da manhã, aqueles primeiros raios de sol da manhã. Então, é do nascer do sol até mais ou menos 9, 10 horas da manhã. E a gente tem outras subdivisões. Então, tem aquela planta de sombra que consegue aguentar um ambiente mais escurinho. Mas aí, como que a gente vai entender isso? Porque o nosso olho já, às vezes, não consegue mensurar muito bem essa sombra que vai ficando cada vez mais intensa. A gente usa um luxímetro, que é um aparelhinho que mede a intensidade luminosa, né? Então, eu costumo separar as plantas de sombra em 3 tipos, que é de claridade, que é de luz indireta, que é aquela que bate um pouquinho de sol até 3 horas de sol direto, claridade intensa, que é de 800 a 1200 lux, mais ou menos, e claridade baixa, mas ainda existe claridade, como a Gabi bem falou, não é breu. Tem que ter um pouco de claridade, senão a planta não faz fotossíntese, que é o que a planta precisa, de luz para produzir energia. Que é com menos de 800 lux, mas eu gosto assim, mínimo 600 lux de luminosidade, mas assim, mínimo. É o desespero da baixa luminosidade. Para cultivar uma espada de São Jorge, umas amilcucas, por exemplo, que são plantas que toleram a sombra. Importante falar isso, as plantas toleram a sombra, mas elas ainda não vão prosperar exatamente nesse regime de luminosidade. Então eu sempre falo, se for cultivar uma planta de sombra, pelo menos 800 lux por dia. E 800 lux, gente, quando a gente mede a luminosidade com o aparelhinho, o luxímetro, não é assim, eu pus na minha mesa ali onde eu quero cultivar a planta, meio-dia, e deu que tem 2000 lux de claridade. Tá, mas é ao longo do dia que você tem que ver isso. É um mínimo de 800 lux. Então, do nascer do sol, quando o dia amanhece, geralmente a luminosidade é bem baixa mesmo, tudo bem, mas vamos lá, das 8 horas da manhã até mais ou menos umas 4 horas da tarde, tem que ter pelo menos 800 lux. Porque senão a gente vai ter uma quantidade de luz muito... Esse 800 vai ser só no pico de luminosidade e não vai atender a demanda da planta. E eu acho, Gabriel, sabe que é super importante esse aparelhinho? Eu acho que até muitas vezes a gente que está acostumado a sentir um pouco a luminosidade, porque a gente trabalha com isso, a gente sente um pouco a luminosidade, a gente mais ou menos... aqui não vai dar para a planta, a gente já sente, às vezes até eu acho que o nosso luxímetro interno até é mais favorável para a planta do que o próprio luxímetro, eu acho, porque a gente gosta muito de planta. Mas às vezes para um cliente é importante você ter essa comprovação, porque agora principalmente que está na moda de colocar muitas plantas dentro de casa, principalmente em escritórios, tem um termo recente até que chama homify, os escritórios que estão querendo trazer esse clima de aconchego da casa, das plantas para dentro dos escritórios. Eu fico pensando nos 4 pilares dentro de um escritório, que é complicado. Eu sou super fã de colocar planta dentro do escritório, não é o contrário, tá? Mas os escritórios, a grande maioria já não deixam as cortinas abertas. A gente já tem aquela persianinha, né, colocada. São distantes. Você quer colocar planta, quando vem um projeto de arquitetura, você vê aquele projeto com plantas no escritório inteiro, muito distantes da janela. Então, eu acho que o luxímetro, nessa situação, ele é um argumento importante para você discutir, levar numa reunião de uma forma com seriedade, de você dizer, gente, não tem vida, não dá para ter planta numa situação como essa. E eu, assim, só para a gente terminar o assunto luminosidade, eu nem sei se você está terminando,
Eu acho que quando eu vou fazer diagnóstico de plantas, eu acho que esse é um dos pilares que mais está manco. É um dos pilares que mais está lascado. Porque muita gente força a barra na luminosidade porque as pessoas querem ter planta. E é compreensível. As pessoas querem ter planta dentro de casa, as pessoas querem colocar plantas e muitas vezes, porque eu volto na minha pesquisa, a pessoa não pesquisou o habitat natural da planta, a pessoa comprou porque sim, porque ela viu que era uma planta que estava na moda, ela gostou da planta, ela não pesquisou exatamente quais eram as suas necessidades, ou porque o lugar onde ela tinha na casa dela ou no escritório era aquela mesinha que ela tinha que pôr naquela mesinha. Não, na verdade, ela tem que ou muda a mesinha ou bota a planta em outro lugar, porque lugar de planta é do lado da janela, via de regra, né? Sim. Então, quando eu fiz essas perguntas, eu volto porque eu acho que a luminosidade é um dos pilares que mais dá encrenca, né? Mais dá encrenca. A planta sem luz, foi o que o Gabriel falou, a planta precisa fazer fotossíntese. Não fez fotossíntese, gente, a planta já começa a ficar completamente manca. Aí não adianta, porque aí a pessoa começa... Aí eu soco adubo. Não adianta socar adubo se não está fazendo fotossíntese, né? Aí a planta começa a ficar fraca, desmilinguida, aí a pessoa não faz o diagnóstico de... Nossa, minha planta, ela tá desmilinguindo, ela não tá rígida, ela tá mole. Aí a pessoa... no diagnóstico dela, ela fala... Eu acho que a minha planta... Primeiro tá faltando nutriente ou tá faltando água. Acho que ela tá faltando. Daí é uma combinação desastrosa, que a planta já tá fraca de luminosidade. A pessoa encharca a planta. Cara, você fala não, né? Não. Sim. Aquela pessoa que tá doente, com febre, você fala, vamos fazer aquela feijoada para levantar o astral... E só com banho frio para baixar a temperatura, você fala, meu Deus, segura que não é assim que funciona, né? Então, e tá tudo muito relacionado, porque a falta de luz vai produzir menos energia na planta. A planta com menos energia absorve menos água e menos nutrientes por conta do transporte ativo que acontece nas raízes. Isso já está entrando em fisiologia vegetal. Mas afeta. Então, a planta com menos luz, ela tem menor capacidade de absorver água e nutrientes. Quer dizer, água porque vai transpirar pouco e o nutriente porque precisa da energia do transporte ativo, que é 90% do tipo de absorção de nutrientes na raiz. A planta, então, começa a ficar debilitada não só na luminosidade, porque não produz energia, mas também na absorção de nutrientes, na absorção de água. Aí começa a virar esse vulcão de problema. E realmente tem que tomar cuidado. E a gente vem com aquelas desinformações que estão cada vez mais frequentes na internet. Plantas para o cômodo sem janela. Não existe isso, a não ser que você tenha uma iluminação artificial própria, com pico de frequência luminosa no vermelho e no azul, que são as cores mais absorvidas pelas plantas. Depende da espécie, vai ter mais no azul, mais no vermelho. Mas essas lâmpadas também, elas precisam de uma distância específica da folha, dependendo da potência da lâmpada. Então, é complexo. Para garantir, plantinha perto da janela é o lugar em que ela vai ficar feliz. Essas coisas de colocar a planta dentro de casa, tem vários colegas paisagistas que às vezes me mandam mensagem falando, Gabriel, o que eu faço? A cliente quis colocar uma figueira, uma ficus lirata, do lado da mesa de jantar, que fica no lado oposto da janela. E está ficando com as folhas marrons. O que aconteceu? Falta de luz. Põe perto da janela, mas a cliente não quer colocar perto da janela, então muda a planta. Então não sei, então não dá, muda a cliente de lugar. Então é difícil mesmo, tem que ter esse trabalho. Depois do pilar luminosidade, a gente tem o pilar da irrigação, né? Que é a frequência de água que a planta precisa receber. A frequência de água vai estar muito relacionada com a necessidade de água que a planta tem, e quem vai determinar isso é a planta. Por isso que não dá para a gente ter regra do quanto de água colocar no vaso, que é comum as pessoas perguntarem isso. Não tem. O que você vai fazer? Você vai colocar o primeiro nozinho do dedo, a primeira parte do dedo, primeiro nó. Você vai colocar esse dedo na terra e ver se está úmido ainda. Se tiver úmido ainda, você consegue esperar mais uns 2 dias, 1 dia para molhar de novo. Se tiver seco, já é a hora de regar outra vez. Não deixe esturricar também, né? Porque se você deixar
sem regar por uma semana ou por 2 meses, vai estar seco de qualquer forma, né? Então, só não deixa a frequência de irrigação passar muito, senão sua planta vai sofrer. Só que vai depender também em relação à temperatura do ambiente. Está muito quente o ambiente que você cultiva suas plantas, está muito abafado, a planta vai transpirar muito e a água da terra vai evaporar. Então, a gente vai perder muita água desse ambiente aí, desse vazio. Então, você vai ter que regar com mais frequência. Está muito frio, vai perder menos água. Então, você vai ter que fazer um espaçamento maior da irrigação. Seu substrato ele é muito drenável, significa que você pôs água e já começou a escorrer embaixo, é uma outra frequência de irrigação. Ah, o seu substrato ele é mais pesado, você põe água, você percebe que ele fica mais molhado por muito tempo. É uma outra. Então veja que varia muito. E cada espécie de planta vai ser ali, vai ter uma necessidade específica com relação à sua evolução. Um cacto, uma suculenta de áreas secas, vão ter uma necessidade de água menor do que uma amaranta, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser colocado em consideração. É fácil? Não, porque vai um pouco do olho, vai um pouco na tentativa e erro. A gente perde algumas plantinhas nesse caminho. Ô, Gabriel, você dá alguma dica? Porque assim, eu costumo dar umas, eu queria te ouvir. Eu dou umas dicas para os meus clientes para eles ficarem mais ligados, para eles terem um pouco para esse termômetro deles em relação à frequência de rega de cada planta. Eu queria saber se você dá alguma dica para como cada um... Porque regra não tem mesmo, é o que a gente fala, né? Não existe uma regra. Se tivesse regra, a gente encontrava até nos livros, né? Efetivamente não tem. Para cada planta, é uma orientação. Você costuma dar uma dica assim para os teus clientes? Como você ajuda cada um a observar melhor as tuas plantas? Então, eu passo as recomendações, mas eu tenho a impressão de que vai de cliente para cliente. Por quê? Eu estava com uma situação para resolver num jardim que eu fiz consultoria, que era nítida, não era nitidamente, mas a minha primeira impressão foi deficiência nutricional, fizemos adubação, as plantas já começaram a produzir mais folhas. Só que ainda não estava legal. E eu vi que o jardim não tinha sistema de irrigação automatizado. Falei, qual a frequência de irrigação aqui do jardim? Ah, o jardineiro vem uma vez por semana, rega na mangueira. Falei, vamos aumentar essa frequência de irrigação? Tem que molhar pelo menos 3 vezes por semana, assim, bem. Tem que molhar bastante a terra para as plantas crescerem. E aí eu fui voltando e vi, toda vez que eu voltava, aquela impressão de grama seca, as plantas... Eu falei, tá sendo feita irrigação? Ah, tá fazendo, na recomendação que você passou. Só que eu ainda não fiquei convencido. Então, eu acho que às vezes tem cliente... E por que eu acho que tem cliente que tem percepção diferente do que é muita água do que outros? Porque minha mãe sempre faz uma brincadeira, né? Às vezes ela vai molhar as plantinhas lá da casa dela e uma vez ou outra a plantinha tá meio triste, meio murchinha. Eu falo, mãe, você chegou a colocar água nessas plantas aqui? Ela fala, eu ponho água nas plantas todos os dias, o mesmo tanto de água que eu bebo, que é um fundinho de copo. Assim, eu falei, mãe, não é assim o tanto de água que você bebe. As plantas estão bebendo mais água que você. Primeiro que minha mãe precisa beber mais água. Segundo que cada planta vai ter uma quantidade de água diferente, né? Então é difícil. Às vezes a percepção da pessoa do que é muita água ou pouca água muda. E aí já tem o fator humano. Aí você fala, nossa, água então no jardim vai ser complicado. No vaso, o que eu acho interessante? Fazer a irrigação dos vasos. Do jardim é um pouco mais difícil, então eu sempre, no máximo que dá, recomendar sistema de irrigação automatizado, porque as empresas já têm cálculo, já têm planilha, com fórmulas específicas para isso. Agora, vaso, molha a planta até a água começar a sair do fundo do vaso. Mas assim, molha um pouco, espera, saiu no fundo do vaso, vê se a terra está uniformemente molhada, porque às vezes a terra está tão seca que a água vai para a lateral do vaso, né? Então tem que ver. Rega, para. Molhou bem, saiu no fundo, então beleza. Ou não molhou bem, mas começou a sair no fundo, dá mais uma insistida, joga a água do regador bem no meio, assim, vai colocando de pouquinho. Então é complicado. A água é um dos fatores mais difíceis. É difícil. E uma das coisas que eu costumo falar também é quando a gente está sentindo mais sede, né? É porque
a planta também está sentindo mais sede, né, Gabriel? Porque acontece isso mesmo, o ar está mais seco. Se a gente está sentindo mais sede, as plantas com certeza estão sentindo mais sede. Então, replica um pouco esse mesmo. Se você está precisando se hidratar, as plantas também estão precisando se hidratar, de um modo geral. E muito acho que do aspecto das plantas que essas dicas que eu falo para os meus clientes, tenta não se pegar nas regras que a gente tenta falar, a gente dá uma orientação, mas lembrar muito que quando a gente começa a ver, não ficar aflito de ver o solo seco, que é o que você falou, porque a pessoa fala, mas eu ponho meu dedo, mas eu tenho que colocar o dedo, mas assim, a hora que você vê se a planta tem um determinado momento que eu acho que a gente percebe, tem uma hora que a planta, quando você começa a pegar a mão de regar suas plantas, mesmo a gente perde a mão, às vezes, porque você tá 2 dias que você não olhou para a cara do seu jardim, porque você tá com pressa, que você tá não sei o que, você perde a mão. Mas a planta parece que tem um momento que ela pede água, né? Tem um momento que ela pede água, que começou a secar um pouquinho o vaso de cima e que você fala assim, putz, se eu jogar água aqui, agora minha planta vai enxugar esse vaso com fé. Então, assim, manter aquele vaso sempre úmido nunca é legal. Eu falo, nunca é legal. Você manter um ambiente sempre úmido nunca é legal. Mas, enfim, é uma troca sua mesmo com a planta e você tem que aprender. Cada planta é de um jeito e é um jeito, né? A gente vai pegando esse feeling à medida que a gente vai caminhando na irrigação e de espécie para espécie também, né? Tem gente que tem várias dicas espalhadas pela internet, como por exemplo, sente a folha, essa folha está um pouquinho mais murcha do que o normal, é hora de regar. Só que vai depender da cara da terra do vaso também. Então são muitas coisinhas. Sim. Né? Sim. Vai tentando, vai vendo, vai cultivando. Se de repente a planta não está legal, tenta manter a frequência de irrigação certinha por pelo menos um mês. Se a planta não começar a reagir, pensa nos outros pilares que talvez possa vir daí a interpretação. Para a gente, acho que já faltam 7 minutos, vou tentar encaixar o manejo aqui em 7 minutos, vamos lá. O manejo é o pilar que falta da gente comentar. O que é manejo, gente? É a forma com que a gente lida com as plantas. É a forma que você fez o plantio, é a forma que você tirou a muda do saquinho ou do pote, né, para fazer o plantio. É a poda que você fez, é a ferramenta que você usou, é a maneira que você conduziu sua trepadeira, é a forma que você aplicou os produtos, tanto adubo, produto de tratamento fitossanitário para controle de pragas e doenças, todo o cuidado, todo o conjunto de cuidados que você tem com a sua planta está embutido no pilar do manejo. Porque às vezes a planta está na luz ideal, está na nutrição equilibrada, está na irrigação certinha, e aí você foi lá e quebrou o torrão na hora de fazer o plantio, fez uma poda drástica achando que ia ajudar e estava numa época do ano que não era compatível com isso. Aí você foi passar um produto para combater praga e doença, o produto estava super concentrado, você aplicou isso meio-dia com o sol rachando na planta. E aí, né? Não é água, luz nem nutrientes. São as práticas que você empregou para cultivar suas plantas. E disso vai tanto do conhecimento técnico, que é principalmente horticultura, que é a disciplina que se trata essa parte do manejo das plantas, mas também as técnicas de plantio, né, as técnicas de condução das plantas. No mundo das plantas ornamentais é meio complicado, porque muito de experiência de trato com plantas ornamentais está na cabeça de jardineiros extremamente experientes. Sabe aqueles mestres jardineiros que você olha e fala, nossa, me ensina, tira tudo que você tem de dentro da cabeça e me ensina pelo menos um pouco, né? Porque é o acúmulo da experiência mesmo que vai deixando a gente com esse pilar cada vez mais robusto. Mas, por exemplo, a gente pode falar de plantio. Olha essa observação, Gabriel. Eu falo que torrão é igual moleira de criança. Adorei essa observação. É isso. Ai, que desespero. Tem que tomar todo o cuidado do mundo. Sim, exatamente.
A questão do torrão é super importante porque é onde estão as raízes em crescimento, né? A absorção de água e nutrientes pelas raízes acontece de forma geral, claro, né? Tem exceções, mas 90% da água e nutriente que a raiz absorve vem da zona pilífera da raiz. Aonde fica a zona pilífera da raiz? É uma região da raiz que tem vários pelinhos. A raiz tem vários pelinhos. Isso fica perto da ponta de crescimento da raiz. Então, é uma raiz jovem. Se você quebra o torrão, você quebra a raiz jovem, que geralmente é a mais macia, mais sensível, e você vai danificar a capacidade da planta absorver água e nutrientes. Então, é super importante tomar cuidado com o torrão. Ah, Gabriel, raiz velha também não pode absorver? Sim, mas é menos. Então, é uma preferência para tomar cuidado com a ponta da raiz. Tem que tomar cuidado com... Tira as embalagens todas, gente. Eu sei que tem muitos viveiros que falam que pode plantar na juta, pode plantar na estopa, pode plantar no bidim, mas eu não gosto porque eu já, de tanto passar em jardins de diferentes profissionais, eu tenho visto que às vezes funciona, não é que não funciona, não é que é receita para o desastre, mas às vezes a planta não cresce legal quando ela foi plantada na juta. Principalmente as plantas de pequeno porte ou arbustivas, como por exemplo murta, camélia. Nossa. É nítido, você vê aquela planta que não está legal no maciço, quando você vai desenterrar, tá a juta inteira ali. E não é porque é de fibra natural que é biodegradável. Já desenterrei planta com idade de 8, 10 anos com a juta inteira em volta do torrão. Eu também. Tá? Então, intacta. Tem que tirar. Tem que tirar. Ah, mas é furadinho, a raiz passa. Tira. Não, sabe? Para não ter dúvida que talvez tenha sido isso que não fez a planta ir para frente, tira tudo e planta a planta torrão, né? Terra com terra. Nada envolvendo o torrão. Podas vai depender de cada espécie de planta, né? Porque, por exemplo, alecrim, manjericão, lavanda, tomilho, se a gente faz a poda na parte galhuda da planta, sabe aquela parte, o ramo mais sequinho, que está marrom, já com carinha de galho mesmo, dessas plantas? Se a gente faz a poda aí, a taxa de rebrotamento é muito menor. Enquanto que, se a gente fizer a poda na parte verde da lavanda, do manjericão, do alecrim e do tomilho, eles vão rebrotar e encher muito mais. Então, cada planta vai ter o seu toque da poda, né? A árvore é uma coisa que vai depender muito. Eu costumo falar que a gente faz as podas nas árvores quando a planta está no final do inverno, quando é uma árvore que perde folhas por conta do inverno, não IP. IP não perde folha por causa do inverno, IP perde folha para florescer. Agora, as plantas, árvores que perdem folha de verdade por causa do inverno, a gente faz a poda no final do inverno, porque ela vem com força na primavera. Outras árvores, como as tropicais, que não perdem folhas, a gente vai fazer a poda no final do período de frutificação. Ela floresceu, frutificou, o fruto abriu, o fruto caiu, as sementes se dispersaram, aí é o momento de fazer a poda nas espécies tropicais. Mas varia um pouco, né? Podas de arbustos que são floríferos, por exemplo, azaleia. Você não vai fazer a poda da azaleia no inverno, porque ela vai florescer no final do inverno e começo da primavera. Você vai acabar com a sua azaleia, né? Porque ela dá flor na ponta do ramo. Então você tem que fazer a poda quando a azaleia está lá em dezembro. Ou quando a azaleia está lá em fevereiro, né? No verão, ou no final do verão, começo do outono, que aí você vai estimular brotação de ramos novos e você vai estimular o florescimento também. Então, tudo isso vai depender de espécie para espécie. Esse é o conjunto manejo que a gente tem para cuidar do jardim. Gabriel, alguém perguntou aqui o que você acha do Rootmaker. Perguntou a nossa opinião. Rootmaker é aquele processo de produção de raízes, né? De viver. É muito bom mesmo. É muito bom. Que estimula uma ramificação das raízes, principalmente de árvore cultivada nesse sistema, né? Uma coisa que às vezes as pessoas ficam muito em mente, eu sei que o nosso tempo já estourou, mas se eu tiver tipo um segundinho a mais para explicar isso, as pessoas têm em mente que as árvores têm aquela raiz pivotante que vai em mega profundidade no solo, né? Mas com os anos de desenvolvimento da árvore, a raiz vai ramificando, e depois essa raiz pivotante já não dá nem para a gente identificar mais. Se a gente desenterra uma árvore, essa raiz pivotante já nem tem mais essa dominância toda. A raiz pivotante é importante nos primeiros anos de vida
da árvore que germinou da semente. À medida que a árvore vai crescendo, a importância que tem a raiz é de ramificar, porque quanto mais ramificada for a raiz, mais ancorada a árvore fica no solo e mais capaz de absorver água e nutrientes essa árvore vai ser. O sistema Rootmaker ele faz isso, ele estimula esse enraizamento. Então, às vezes, a raiz pivotante ela perde um pouco a característica principal de ser profunda, mas produz muitas raízes secundárias, que isso é ótimo para a árvore, né? E aí essas raízes vão crescendo horizontalmente, principalmente, para poder fazer essa ancoragem. Então, é um ótimo sistema. Gabriel, acho que o nosso tempo acabou, infelizmente. Eu queria fazer um comentário só último de manejo. Às vezes a gente fala, a palavra manejo parece uma palavra até complexa, parece até uma coisa de profissional, né? Quem está fazendo o manejo do meu jardim. O manejo, gente, é uma coisa, nossa, de todo mundo, de cuidados com o seu vasinho. E eu acho que a gente às vezes erra fazendo umas coisas muito simples. É um manejo, às vezes, até na rega, que a gente... O jeito que a gente faz a rega do nosso vasinho, foi o que o Gabriel falou, a gente rega, às vezes, de um jeito que a água cai direto no buraquinho, a gente acaba fazendo uma erosão no nosso próprio vasinho. Eu tive, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês saberem que a gente erra mesmo. Eu comprei um esguicho na minha casa, que muita gente sabe, aqueles que tem ponteira e que, lógico, para ir mais rápido na minha casa, para alcançar algumas áreas, a minha funcionária ligava no mais forte. Então, olha que erro de manejo complexo. Eu tentei cultivar várias punks, eu não sabia o que estava acontecendo. Um dia, eu peguei no pulo ela regando o meu jardim. Lógico, estava o erro no manejo. Uma água violenta, era quase uma VAP, não era VAP? A VAP, não. Era praticamente... Ela estava eu já vi estava saindo uma pressão de quase uma VAP nas minhas punks, que eu estava tentando ter um jardim ali com umas punks. Então, assim, não estava indo, não era por causa de nada. Ela estava recebendo uma violência de um... Então, é erro de manejo isso que a gente está falando. Então, parece assim uma coisa muito... Mas não, às vezes está tudo certo, está no sol, está com nutriente, está tudo direitinho e a gente está errando sistematicamente com uma coisa. Então, eu acho assim, simples o conceito dos 4 pilares, não tirando o brilhantismo, mas eu acho assim, se a gente consegue enxergar isso que o Gabriel falou, desses 4 pilares, gente, a gente resolve muitas das questões dos nossos jardins. E se a gente pensa principalmente nesses 4 pilares na hora de montar um jardim, a gente tem um jardim saudável e a gente tem um jardim sustentável, porque a gente está pensando num jardim completo, a gente está pensando na estrutura de um jardim. Bom, Gabriel, juro, é um prazer falar com você. É uma aula mesmo, toda vez que a gente conversa com você. Sempre tem uma coisa para anotar, tem que pegar um caderno mesmo. Super obrigada por estar aqui com você, viu? Super obrigada. Maravilhoso. Gabi, eu que agradeço, muito gostoso. Adoro esse nosso papo, nossa sintonia. Estou à disposição para a gente conversar mais, fazer isso mais vezes. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa um comentário aqui também no vídeo. Encaminha para as pessoas que vocês acham que vão se beneficiar dessas informações. Reassistam se vocês perderam algum detalhe. E é isso, gente. Fico à disposição. Posso te pedir um favor? Claro. Sabe uma imagem que você tem? Vê se eu vou lembrar. Você tem uma imagem que tenha a imagem da classificação da planta de sombra, que é uma pessoa longe. Você poderia publicar, marcar Iorim, só pra gente sim, mandar? Sim, que eu acho aquela imagem tão legal, uma imagem de uma pessoa que eu acho que é num escritório, não sei que tá numa janela. Assim, a janela tem a parede oposta com a escala de luminosidade. Põe. Isso. Fechou? Só pra gente publicar. Tá show. Obrigadíssimo, viu? Obrigado, Gabi. Tchau, gente. Um beijo, bom dia pra você e boa primavera. Igualmente. Tchau, tchau.